Senhoras e senhores, equipe Brasil Resgate, espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Eu me chamo Everton Alves, sou profissional emergencista do Brasil Resgate e hoje venho conversar com vocês a respeito do produto álcool etílico 70%, produto esse que vem sendo utilizado amplamente na prevenção à pandemia Covid-2019. Com a chegada da pandemia Covid-2019, o Brasil Resgate percebeu um aumento considerável no consumo e também armazenamento desse produto em alguns dos nossos postos de trabalho. Por esse motivo, eu estou aqui para poder conversar com vocês a respeito dos principais riscos que esse produto oferece e também as principais medidas preventivas a serem implementadas no nosso dia a dia de trabalho, nos nossos postos. O álcool etílico 70% é considerado um saneante, um produto utilizado para higienização e desinfecção das mãos e também de superfícies diversas. Na sua forma líquida, geralmente é utilizado para desinfecção de superfícies, enquanto que na forma em gel, geralmente para higiene das mãos. É um produto muito útil na prevenção à pandemia Covid-2019, porém, não podemos nos descuidar em relação ao perigo que esse produto nos oferece, especialmente quando armazenado em grandes quantidades. O álcool etílico 70% é considerado um produto inflamável, portanto, ele oferece o risco de incêndio ou explosão. É um produto que tem uma característica interessante, a chama invisível. Podemos nos deparar com o produto queimando e muitas vezes não perceber a presença da chama por conta dessa invisibilidade. Comparado a outros produtos onde a gente consegue perceber a presença da chama, esse é um risco importante a se observar. É um produto inflamável, que libera gases e vapores com temperaturas abaixo de 60 graus Celsius. Estamos num país tropical, portanto, a temperaturas ambientes, esse produto vai liberar gases e vapores, podendo alterar a pressão dos recipientes que o armazenam, podendo provocar vazamentos, derramamentos, explosões por excesso de pressão e, consequentemente, se não houver as barreiras necessárias, podendo inclusive ocasionar incêndios por conta do contato desse produto com outros produtos ou com fontes de ignição. Bom, a intoxicação geralmente vai acontecer com aqueles que têm um contato prolongado e sem a proteção com o produto. Então, pessoas que inalam grandes quantidades de vapores do produto ou pessoas que têm um contato prolongado com a pele sem a proteção individual podem acabar se intoxicando. Também é possível se intoxicar ingerindo o produto, né? As principais vias de contaminação são a cutânea, a respiratória e a gastrointestinal, embora a gastrointestinal seja menos comum. Por ser um produto inflamável, devemos mantê-lo afastado de fontes de calor e de fontes de ignições diversas. Então, equipamentos que geram calor, equipamentos de aquecer, equipamentos que aquecem, que geram chama aberta, que podem gerar faiscamento, centelhamento, assim como sistemas ou circuitos elétricos em mau estado de conservação, podem acabar ocasionando uma dada ignição no local que armazena esse produto. É um produto químico, possui produtos reativos e, por esse motivo, deve ser mantido armazenado afastado destes produtos para que não aconteça nenhum acidente por reatividade química. Em relação aos efeitos de exposição do produto, as pessoas que ficam expostas a esse produto a grandes concentrações podem ter desde dores de cabeça, tontura, náusea, vômito, desmaio, sufocamento, asfixia. Já o contato com a pele pode provocar forte irritação, vermelhidão, tanto na pele como nas mucosas, um forte ressecamento e também podemos ter lesões na visão, tanto pelo contato direto com o produto como com o contato com os seus vapores. É importante destacar que isso está diretamente ligado ao tempo de exposição e à quantidade do produto a qual a pessoa foi exposta. Em relação ao manuseio e armazenamento,
é muito importante destacar que as pessoas que manuseiam esse produto no dia a dia, não é o caso da brigada, devem evitar o contato frequente ou prolongado com a pele. Se for necessário ter esse contato frequente ou prolongado com esse produto, é necessário o uso de equipamentos de proteção individual. Em relação ao armazenamento, o produto deve ser armazenado em local apropriado, em local seco, ventilado, impermeável, que possua meios para conter vazamentos, que impeça que o produto venha a ter contato com esgoto e, consequentemente, com a natureza, podendo causar danos ambientais. O produto deve ser armazenado em local fresco, em local que não possua temperatura acima de 40 graus para evitar o desprendimento excessivo de gases e vapores. Ele deve ser mantido afastado de fontes de calor e também afastado de produtos incompatíveis, os produtos reativos, seguindo o distanciamento de acordo com a legislação vigente. Em relação ao derramamento e o vazamento, a empresa responsável pelo produto deve possuir os meios necessários para impedir vazamentos e derramamentos e também possuir os meios para contenção de possíveis vazamentos, assim como os meios para recolhimento, armazenamento e as formas ambientalmente corretas de descartar esse produto. Em relação à Brigada Profissional Brasil Resgate, a atuação que se espera da equipe profissional Brasil Resgate em alguns dos nossos postos é apenas o isolamento e a sinalização da área. Isso sempre deve ser alinhado com a supervisão do posto, porque temos particularidades em alguns postos. Então, na maioria dos postos, a brigada vai simplesmente atuar no isolamento e na sinalização do perigo, afastando, com o apoio da segurança patrimonial, as pessoas que não têm nenhuma função naquele cenário de emergência. A parte de recolhimento, armazenamento e posterior descarte desse produto fica sob a incumbência da empresa responsável pelo produto na planta. Temos na imagem aí o uso de cordões absorvedores e de mantas absorvedoras. São equipamentos utilizados para conter vazamentos e também recolher o produto vazado no chão. Geralmente, sorbex, pó de serra, areia, mantas absorvedoras diversas, como vocês podem ver na imagem, são produtos utilizados para recolher o material vazado. Temos aí também na imagem os recipientes utilizados para que a gente possa colocar esse produto e armazená-lo enquanto ele não é levado para o destino final. Esse destino deve ser um destino ambientalmente correto. Então, geralmente as empresas contratam a empresa gerenciadora de resíduo para fazer o descarte ambientalmente correto de acordo com a legislação ambiental vigente. Em relação às medidas de combate ao incêndio, o produto álcool etílico 70% é considerado um inflamável e sabemos que um dos melhores agentes extintores no combate ao produto inflamável é o pó químico seco. Falando de princípios de incêndio, vamos fazer a utilização prioritária desse extintor, pó químico seco, extintor de gás carbônico, extintor de espuma mecânica, que é um extintor menos usual, mas que a gente também pode encontrar em alguns dos nossos postos de trabalho. A água não deve ser utilizada diretamente no produto, deve ser utilizado apenas sob neblina para resfriar o entorno da emergência, o entorno do incêndio. Então, se você tiver recipientes, bombonas, tambores, frascos com o produto próximo do local do foco do incêndio, você pode utilizar jatos d'água neblina para resfriar o produto e evitar que ele também queime, ok? Importante, estamos falando aqui de princípios de incêndio. Para emergências de maiores proporções, teremos a demanda do líquido gerador de espuma. Em postos que a gente tem um armazenamento superior a 250 litros de inflamável,
se faz necessário o uso do líquido gerador de espuma. Então, todas as vezes que se for fazer um combate a um pequeno incêndio, a um incêndio de maior proporção, vai se fazer necessário o uso do sistema fixo de incêndio, hidrante mais líquido gerador de espuma. Dependendo da planta, podemos ter outros sistemas de proteção contra incêndio para esse cenário que armazena esse produto inflamável. Por isso, precisamos consultar cada posto para saber cada particularidade de cada posto. Em relação às medidas de primeiros socorros, a ação de primeiros socorros da Brigada Profissional Brasil Resgate no seu posto vai ser a ação padrão que ela já executa no dia a dia, com a observação especial para que a FISC do produto nos informa. Então, basicamente, o bombeiro profissional vai ser acionado, ele vai até o local da ocorrência, faz a avaliação do cenário, coloca a sua bioproteção, faz a entrada no cenário, inicia o atendimento, checa nível de consciência, checa sinais vitais e segue com o atendimento. Atendimento padrão, com atenção especial para bioproteção, com atenção especial para os equipamentos de proteção individual, dependendo do cenário. O que a FISP do produto nos diz? Em caso de inalação, remover a vítima da zona de contaminação para um local, para uma zona fria, para um local onde a gente não tem a presença do produto, manter a vítima em repouso e, caso ela pare de respirar, iniciar o suporte básico de vida, fazer as respirações artificiais, a ventilação. A vítima, em caso de inalação, deve ser encaminhada para o médico imediatamente. Em caso de contato com a pele, as vestimentas devem ser removidas, lavadas, secadas para posterior reutilização. O local que teve contato direto com o produto deve ser lavado com água e sabão. Se a irritação persistir, a vítima deve ser encaminhada para o médico. Em caso de contato com os olhos, a vítima deve lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos. Se a irritação vermelhidão persistir, a vítima deve ser encaminhada também para o médico. Em caso de ingestão, que é o caso menos comum, mas pode acontecer, não se deve provocar o vômito e a vítima também deve ser encaminhada para o médico. É importante frisar, alguns dos nossos postos possuem ambulatórios, serviços médicos, com até um bom recurso. Esses postos que possuem esse tipo de recurso vão utilizar esse recurso. Os postos que não possuem serviço médico e ambulatório vão fazer o contato com a central de controle, vão seguir o fluxo de comunicação interno para que essa vítima possa ser encaminhada para o hospital o mais rapidamente possível, através de SAMU ou através de ambulância privada contratada pelo condomínio. Controle de exposição e proteção individual. O controle de exposição geralmente é implementado através de medidas administrativas, medidas de engenharia de segurança coletivas e também individuais. Então, podemos ter medidas administrativas, medidas de controle coletivas e medidas de controle individuais. Placa de sinalização e advertência do risco, produto inflamável, não fume, mantenha fontes de ignição afastadas. É necessária uma avaliação da necessidade de ventilação e exaustão para o local, para se evitar a formação de nuvens, de névoas, de vapores inflamáveis. Os trabalhadores devem praticar uma boa higiene também das mãos e das vestimentas, sempre antes das refeições. As roupas e sapatos contaminados sempre devem ser lavados antes de serem reutilizados. O produto deve ser mantido afastado de fontes de ignição, como já dissemos anteriormente. Medidas de controle para a eletricidade estática devem ser implementadas para se evitar acidentes por explosão de forma inadvertida, por falta de conhecimento ou por falta de medida de controle. As equipes que manuseiam diretamente o produto devem ser treinadas para que elas possam manusear os produtos de forma correta para se evitar qualquer acidente, especialmente manusear as embalagens com cuidado. É muito natural que aconteça a formação de vapores inflamáveis dentro do recipiente que ainda está fechado. E no momento da abertura a gente pode ter pequenos acidentes ou até mesmo vazamentos de maior porte. As roupas de trabalho devem ser mantidas em local separado para evitar a contaminação e o produto deve ser armazenado
afastado de alimentos, bebidas e até mesmo ração animal, para também evitar a contaminação. Em relação à proteção individual, todos aqueles que têm um contato prolongado ou um contato direto com um produto por um longo período, de acordo com a avaliação, né, do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais, vai se ver lá a necessidade do uso dos equipamentos de proteção individual, e aí nós teremos a proteção para a pele, para o corpo, né, desde avental ou vestimentas tipo Tyvek, sapatos, luvas, óculos com proteção lateral ou de ampla visão, máscaras de proteção facial com cartucho filtrante ou até mesmo com cilindro autônomo ou com ar mandado, dependendo de cada local. Não é o caso do nosso posto de trabalho, porque geralmente vamos ter ali frascos envasados que vão ser utilizados geralmente para fazer a limpeza, a desinfecção e os dispensers que muitas vezes vão ser utilizados para a higienização das mãos, que ficam afixados em pontos fixos dos postos de trabalho. Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento. Em relação à proteção individual da brigada profissional, deve ser utilizada a roupa de proteção completa, inclusive com equipamento de proteção respiratória com cilindro autônomo. Lembrando que, por mais que a brigada tenha essa roupa completa, o uso do ar respirável só vai ser necessário em locais confinados que ofereçam risco de asfixia, né, que ofereçam risco de contaminação. Procedimentos básicos para situações de emergência. De uma maneira geral, os locais que armazenam esse tipo de produto inflamável possuem pelo menos extintores de incêndio para fazer o combate ao princípio de incêndio. Locais que possuem mais de 250 litros do produto vão precisar de sistema fixo e também vão precisar de LGE. Então, de uma maneira geral, podemos dizer que nós vamos ter, para lidar com emergências, especialmente falando de incêndios, extintores, hidrantes, líquido gerador de espuma, sprinklers, sistemas que nós vamos ter nos nossos postos de trabalho. Podemos encontrar sistemas atípicos, sistemas de dilúvio também, sistemas específicos para espuma, mas na maioria das vezes os sistemas que nós vamos ter nos postos vão ser hidrantes com líquido gerador de espuma e os extintores, dióxido de carbono, pó químico seco, AP, e em alguns postos também vamos ter os extintores de espuma mecânica. Lembrando que para esse tipo de produto, para esse tipo de cenário, a prioridade vai ser o extintor de pó químico, o extintor de CO2 e, tendo no posto, o extintor de espuma mecânica. Além desses extintores, né, precisamos saber como isso vai ser utilizado, como tudo isso vai funcionar. Então, a empresa responsável pelo produto na planta precisa ter um plano de ação básico à emergência. O Brasil Resgate ele possui já um plano de emergência contra incêndio na planta, mas esse plano de emergência contra incêndio é um plano de emergência que fala especificamente de incêndio. Por se tratar de um produto químico e por se tratar de um produto diferente, esse produto precisa de um plano de ação a emergências voltadas especificamente para ele. Então, a empresa responsável pelo produto precisa ter lá o seu plano de contingência para derramamento, vazamento, quais são as ações básicas que ela precisa seguir, além de startar a emergência para o condomínio. A brigada, de uma maneira geral, ela sempre vai seguir um procedimento padrão de resposta à emergência, que consiste basicamente na identificação da emergência. Essa emergência, uma vez identificada por alguém, ela vai ser informada para a central de controle, pode ser por uma pessoa, pode ser por um detector de fumaça, pode ser por um acionador manual, pode ser por um detector térmico. Essa emergência identificada ela é informada para a central de controle, a central de controle, por sua vez, aciona a Brigada Profissional Brasil Resgate, a brigada, por sua vez, avança até o local para fazer a confirmação da ocorrência, e uma vez essa ocorrência confirmada, a brigada reporta a informação para a central de controle, inclusive informando a necessidade do acionamento do apoio profissional externo e também a comunicação com o Comitê de Gerenciamento de Emergência, que geralmente no seu posto de trabalho vai ser formado pelo administrador do local, pelo supervisor de operações
e também geralmente pelos responsáveis dos clientes da planta. Bom, por mais que a gente tenha esse procedimento definido, esse procedimento básico definido, e a gente saiba que ele funciona no nosso dia a dia, a gente não quer que essa emergência aconteça. Por isso é muito importante que a gente foque na prevenção. O foco na prevenção deve ser total para que a gente evite a emergência e, consequentemente, a gente não precise atuar na resposta à emergência. Então, bombeiro, bombeira, foque na prevenção no seu dia a dia de trabalho. Uma atenção especial para o armazenamento de grandes quantidades. Então, se atente, o seu posto está armazenando esse produto ele está sendo armazenado em grandes quantidades. Quando eu falo grandes quantidades, eu estou me referindo a situações onde ele esteja armazenado a quantidades com mais do que 40 litros, por exemplo. Temos mais de 40 litros desse produto dentro do nosso local de trabalho, temos que ter uma atenção especial. É sempre muito importante que, sabendo disso, você reporte essa informação para o seu supervisor, para que ele possa conversar junto com você, ir até o local, entender o que está acontecendo ali e possam ser definidas ali as melhores ações para lidar com aquele cenário, daquele posto específico, com a particularidade daquele posto. Geralmente, a implementação, a medida de resposta inicial vai ser a implementação de uma rotina especial de rondas nas áreas de risco. Então, nos locais onde a gente tem o armazenamento desse produto, intensificamos a ronda, sempre percebendo se esse produto está armazenado de forma correta, se ele não está amontoado, se não tem fontes de ignições próximas, se não tem equipamentos de aquecer próximos, se os sistemas de proteção contra incêndio estão disponíveis para serem utilizados, se eles estão em bom estado de conservação. De uma maneira geral, sempre avaliando o risco de uma forma visual. Não é a intenção que vocês façam uma avaliação técnica. Então, você avaliou que existe risco de incêndio, não é simplesmente o fato de ter o produto, mas tem alguma fonte de ignição próxima, tem muitos produtos próximos, ele está armazenado de uma forma insegura, ele está obstruindo os acessos, está obstruindo os sistemas de proteção contra incêndio. Então, você deve entrar no circuito e intervir para que tudo esteja ali dentro de condições mínimas de segurança. Envolva o seu supervisor para que ele possa conversar junto com vocês e juntos possamos implementar a melhor medida, a melhor ação para aquele local. É muito importante que vocês verifiquem se todos os equipamentos de combate a incêndio do local, eles estão em condições de prontos para uso. Então, se você, bombeiro, bombeira, sabe que naquele local tem um produto inflamável, você deve se certificar que os extintores que estão próximos estão desobstruídos, estão pressurizados, estão em condições de uso, que o hidrante local está em boas condições de uso, que o hidrante local não possui ali um elevado nível de oxidação, que a mangueira não está furada, que existe uma chave Storz, que existe um esguicho, que existe o líquido gerador de espuma, para que você possa utilizar esse sistema numa eventual emergência. Se você não se certificar se esse produto, se esses sistemas, se esses equipamentos estão ou não em condições, e vocês precisarem do produto, precisarem do equipamento, vocês podem acabar ficando vendidos. Então é muito importante sempre conferir isso. Equipamentos para derramamento ou vazamento. Bom, isso já fica sob a incumbência ou da administração ou da empresa responsável pelo produto na planta. Então, a empresa responsável pelo produto na planta deve possuir os meios para conter derramamentos e vazamentos. É importante que a brigada se certifique se essa empresa possui esses equipamentos para conter esses eventuais vazamentos que podem acontecer. Porque, se ela não possuir, esse produto pode acabar se espalhando no local e pode acabar chegando até pontos que podem gerar incêndio, consequentemente gerando ali uma emergência para a atuação da brigada. É muito importante que você se certifique, converse com o seu supervisor para que a gente possa entrar no circuito e prestar algum apoio caso seja necessário, inclusive com a recomendação. Brigada, é muito importante que você esteja pronta para atuar em situações de emergências. Você que trabalha aí no seu dia a dia, no seu posto de trabalho,
você precisa conhecer o seu posto de trabalho, ele precisa estar na palma da sua mão, você precisa conhecer as saídas de emergência, os sistemas de proteção contra incêndio, como eles funcionam e qual é o estado deles, para que vocês possam atuar no momento de uma emergência com total segurança. Se você não conhece o seu local de trabalho, se você não conhece os sistemas que o seu local de trabalho te oferece, na hora da emergência, muito provavelmente você vai ficar perdido. Então, fica aqui a dica para vocês. Conheçam bem o seu local de trabalho, conheçam os sistemas de incêndio que o seu local de trabalho oferece, operem com ele no dia a dia, simulem no dia a dia, se preparem mentalmente para situações de emergência, porque quando ela surgir, vocês precisam estar preparados. Por fim, gostaria de deixar um aviso especial para todos vocês. Estamos falando aqui até então do nosso ambiente de trabalho, mas é muito importante que nós também pratiquemos a segurança no lar. Então, você que tem álcool na sua casa, seja ele líquido ou gel, pratique a segurança no lar. Mantenha o álcool afastado de crianças, mantenha o álcool afastado do fogo e de fontes de calor. Isso pode acabar provocando acidente. Bombeiros, bombeiras, tenham atenção. Estamos chegando ao final da nossa apresentação. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos vocês. Espero que todos vocês tenham gostado da apresentação e que possamos nos ver em próximas apresentações falando a respeito de outros temas. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima apresentação. Não fica.